Nos anos 2000, trabalhar em um supermercado era quase um ritual de passagem. Mas hoje, mesmo com centenas de milhares de vagas abertas, o setor simplesmente não consegue contratar. E não é por falta de pessoal. Com o desemprego na menor série histórica do IBGE e a internet simplesmente transformando o mercado de trabalho, o velho modelo de 8 horas por dia, sem ar-condicionado e salário mínimo, perdeu o apelo. Ninguém mais quer trabalhar em supermercado. E para ser bem honesto, nem deveria ser surpresa. Mas tem algo a mais acontecendo nesse mercado. Então, se tem tanta vaga sobrando, por que ninguém aparece para trabalhar? E será que o problema tá no jovem ou no próprio supermercado? E eu acho que tá no açougue, mano. Tá ligado? Toda vez que eu vou lá pegar a carne, os caras peçam 1 quilo, os caras deu 3, pode ser? Sacanagem, mano. Por muito tempo, trabalhar em supermercado foi a porta de entrada para o mercado formal de trabalho para milhares de brasileiros. O jovem virava empacotador, operador de caixa ou repositor de mercadorias. Tudo para ter a primeira grana no bolso e poder tomar umas no final de semana. Mas essa realidade não existe mais. O único objetivo, tá ligado? O único foco da conversa. Aparentemente, esse mesmo jovem consegue tomar umas no final de semana sem... O vice-presidente da Abras, Márcio Milan, explica que o perfil do trabalhador vem mudando e que os jovens que tinham um supermercado como primeiro emprego preferem hoje trabalhos informais devido à maior flexibilidade. Quem quer ficar 8 horas dentro de um supermercado, muitas vezes sem ar-condicionado, quando a internet existe e muitas vezes trabalhando no final de semana, é basicamente o que ele quer dizer. Só que tem mais coisa aí. Hoje o desemprego está em um dos níveis mais baixos da história recente, 6,6% segundo o IBGE. E como destaca Milan, no passado o trabalhador procurava emprego. Hoje são as empresas que procuram o trabalhador. Parece que o jogo virou. E para piorar, quando o cara resolve aceitar a vaga, ainda descobre que o crachá vem com etc. no final. Em Nova Iguaçu, por exemplo, tinha vaga para operador de caixa pagando R$ 1.600. Só que o pacote incluía também repor mercadoria, limpar o chão e o que mais aparecer. Tipo aquele faz tudo que não ganha para tudo isso. E o pior, esse não é um caso isolado, é o padrão Brasil. Até porque não vai ter um colaborador dedicado para cada função e nem fluxo de gente no caixa o tempo todo. Então, ele poderia ajudar com outras coisas. Mas poderia não ter a surpresa disso quando começa a trabalhar. E quando comparamos esses 1.600 com o custo de vida básico, o problema fica óbvio. A cesta básica custa R$ 432. O aluguel de um apartamento simples pode passar dos R$ 900. E somando contas como luz e transporte, o salário já não dá conta. É exatamente por isso que muitos brasileiros preferem tentar alternativas mais flexíveis, mesmo sem nenhuma garantia, a enfrentar esse modelo tradicional engessado e mal pago. Na prática, tudo fica mais caro. Comprar um carro, fazer uma viagem ou mesmo comprar carne para um churrasco. Tudo sobe o tempo todo. E mesmo que o real tenha se valorizado em 2025, ele ainda oscila demais e pode voltar a desvalorizar a qualquer momento, como aconteceu em 2024, quando a nossa moeda se tornou a quinta que mais perdeu o valor no mundo. A tratação parece ter pouco a ver com a falta de vagas e muito mais com salário baixo, modelo engessado, escalas ruins e até uma falta de motivação para ocupar elas. Mas o que exatamente está acontecendo dentro dos supermercados para esse fenômeno ser tão amplo? A conta simplesmente não fecha. Tem vaga, mas ninguém para preencher. E quando preenche, sai logo depois. Isso porque o setor de supermercados enfrenta um combo de problemas que vão muito além da falta de currículo. Hoje, 8 das 10 funções mais comuns no supermercado são justamente as... Coloca o salário aí de médico aí pra ver se não começa a entrar gente a trampar no supermercado, mano. Cê é louco. Que mais sofrem com escassez. Operador de caixa, açougueiro, repositor... Top. Aí fica complicado mesmo, mano, né? Aí eu tenho que fazer mais de 1.001 função. Se o cara ficar só na função dele, mano, acho que até teria gente entrando no supermercado pra trampar mais do que o comum. Mas quando os caras tem que fazer mais de uma função, mano, o bagulho já é puxado, o trabalho já é puxado, o salário já é top. Aí chega lá, o cara ainda tem que fazer mais de uma função. Cê é louco. Além do cara ser repositor, tem que fazer o design da revista do mercado, tem que fazer o marketing do anúncio, tem que dar banho na gerente quando termina o turno dela.
Você é louco, tanto de coisa que o cara tem que fazer, mano. Ninguém aguenta não, tio. Atendente, embalador, auxiliar de serviços de alimentação, etc. É uma lista que cobre 70% da força de trabalho do setor. Segundo a CNC, uma das poucas estratégias que ainda funciona é aumentar o salário de entrada para atrair candidatos. E tem loja que nem inaugura. A rede Oxxo, por exemplo, chegou a travar a abertura de 30 unidades em São Paulo por não conseguir montar a equipe. As datas foram adiadas. Em outras palavras, o problema é tão grande que não tem quem abra o portão e ligue a luz da loja nova. A coisa degringolou de tal forma que algumas redes passaram a contratar idosos, aposentados e até pessoas sem nenhuma experiência. O Carrefour disse que só em 2024 contratou 53 mil pessoas via CadÚnico, o cadastro do governo para famílias de baixa renda. E no meio disso tudo ainda tem o trabalho intermitente ganhando espaço. Uma solução bonitinha no papel, mas que na prática meio que precariza. O trabalhador só é chamado quando precisa, não tem previsão de renda e vive em estado de espera. Mas é exatamente isso que o jovem quer. Cícero Pimenteira, economista da UFFRJ, explica que os jovens não se veem mais como um exército de trabalho. Eles querem flexibilidade, rotina menos engessada e mais sentido no que fazem. Quem entra no supermercado hoje muitas vezes é por necessidade imediata. Mas os supermercados têm tentado uma estratégia diferente para tentar virar esse jogo. Mas será que ela é realmente eficaz ou só um jeitinho provisório para tapar o buraco? Para sair do sufoco, os supermercados começaram a mirar onde antes ninguém pensava em olhar. A primeira cartada, acredite se quiser, foi recorrer ao exército. Eles firmaram parceria com os quartéis para contratar jovens que acabaram de cumprir o serviço militar obrigatório. Eles pensaram o seguinte: se o cara já acorda cedo, segue regra e tem disciplina, talvez segure o tranco no supermercado. Segundo a Abra, cerca de 80% desses reservistas conseguem emprego logo após deixar a farda. E mais, os supermercados estão enfim enxergando o óbvio. Tem gente fora do perfil ideal que tá louca para trabalhar. Idosos, aposentados, pessoas com deficiência. Esse pessoal tem mais estabilidade, mais disposição. Imagina você, mano. Seu sonho é pegar uma metralhadora, pintar a cara de verde e preto e colocar uma farda do exército. Você finalmente consegue. Você fala, puta, você viu o exército, meu sonho. Aí os caras vai, irmão, você vai pra Atacadão. Você vai servir o Atacadão, você vai servir o Carrefour. Você é louco, o cara aí tem depressão instantânea. Você é doido, mano. Que brisa do caralho que esse cara fez aqui. Estratégia de biruta, mano. Você é louco, tio. Conseguem emprego logo após deixar a farda. E mais, os supermercados estão enfim enxergando o óbvio. Tem gente fora do perfil ideal que tá louca pra trabalhar. Idosos, aposentados, pessoas com deficiência. Esse pessoal tem mais estabilidade, mais disposição e, em muitos casos, menos frescura com rotina. Em tempos de desespero, todo mundo vale ouro. Só que não adianta contratar se o processo for lento. Antigamente, a pessoa deixava o currículo e esperava dias para uma ligação. Agora, com ferramentas como a Help, a coisa anda bem mais rápido. O Taust, por exemplo, cortou o tempo médio de contratação de 15 dias para uma semana. A plataforma cruza vagas com perfis, considera até a distância entre a casa do candidato e a loja, entre outros. É tipo um Tinder do varejo, só que com menos romance e mais hora extra. Mas aqui vai o ponto central. Contratar é fácil, manter é que é difícil. Não adianta encher a loja de gente nova se a estrutura continua a mesma. Evelyn Rodrigues, especialista em RH, bate nessa tecla. Segundo ela, sem um processo de integração bem feito, sem plano de carreira, sem um ambiente minimamente saudável, o trabalhador não fica. Vai embora no primeiro salário ou na primeira oferta de trabalho informal que pague igual e cobre menos. Basicamente, o setor precisa olhar para dentro, melhorar a rotina, os benefícios, o tratamento e, claro, o salário. Só que no Brasil nada é tão simples quanto parece. Apesar do alto fluxo de vendas, os supermercados operam com margem líquida muito baixa, geralmente entre 2% e 5%. Ou seja, de cada R$100 vendidos, no final das contas sobram míseros R$2 a R$5 para o negócio. Logo, sobra pouco para investir em remuneração atrativa, o que ajuda a explicar a necessidade de acumular funções e salários distantes do custo de vida. Por conta disso e muitos outros fatores, os self-checkouts começaram a ser adotados em todo o mundo, inclusive no Brasil, mas agora enfrentam resistência em alguns países.
Redes como Booths, Reino Unido, e outras nos Estados Unidos têm retirado suas máquinas devido a reclamações de lentidão, impessoalidade e aumento em furtos e erros. No Brasil o cenário é diferente, a adoção ainda é crescente. A rede Hortifruti expandiu essa tecnologia com resultados interessantes até com pesagem de frutas, legumes e verduras. E o Pão de Açúcar já está com 90% das lojas utilizando o self-checkout. Segundo a consultora... Minha opiniãozinha, minha mínima opiniãozinha. Mano, eu acho que é melhor meter vários robôs do Tesla, vários robôs do Elon Musk aí nos caixas, na reposição, no açougue. Mete vários robôs, mano. Robotiza toda essa porra aí, mano. Deixa os humanos trabalhar não, mano. Pelo menos nessa área aí. Pelo menos nessa área. Robotiza tudo mesmo. Taca robô em tudo pra você ver se o bagulho não fica melhor. Por mais que tenha erro, lentidão, etc. Porra, mano, ia acabar o problema dos caras, mano. Deixa só uns aqui, uns ali supervisionando. Só passando um pano. Quero ver se não ia dar certo essa porra aí. Quero ver não, fi. Usando o self-checkout. Segundo a consultoria RBR, apesar de ainda pequeno, o setor de autoatendimento no país soma cerca de 8.000 unidades, um número em forte ascensão. E enquanto a automatização toma conta, para o jovem o supermercado deixou de ser o primeiro emprego para se tornar o último lugar onde alguém quer estar. O setor corre atrás com exército, idosos e aposentados, busca trabalhadores no CAD único e até aposta no autoatendimento. Só que, no fim das contas, as vagas continuam aí, e são muitas. Mas cada vez menos gente disposta. O autoatendimento está tomando conta no Brasil e alguns mercados já nem tem mais funcionários na padaria ou açougue. Mas se a tendência de remover essas máquinas também chegar aqui, será que o setor vai ter reservistas do exército suficiente? Mano, esse bagulho do exército foi loucura, eu nunca imaginei, caralho, tipo, tacar os caras do exército lá. Cê é louco, imagina o cara do exército te atendendo com a experiência que ele teve lá no quartel. Te atendendo todo rígido, todo rude das ideias. Não dá nem bom dia, boa tarde. Bom dia, o que, mano? Bom dia, o que, mano? Os idosos vão dar conta de segurar o caixa? O que você acha sobre isso? Mas eu acho que se robotizar mais, colocar mais robô e deixar assim, 1% de humano no mercado. Não, 2, 3% de humano. Não, 4% de humano no mercado e o resto de por cento tudo robô. Que? O bagulho ia dar um pump, mano. Você ia ver. Você não ia dar uma resolvidinha. Você não ia dar uma resolvida. Você não ia resolver um pouquinho. Olha, abra sua conta agora na Nomad apontando a câmera para o QR Code. Pera aí, vou apontar aqui a câmera. Porque o cara tá pedindo pra eu abrir a conta, mano. Foda, né, mano? Tem que abrir. Tá pedindo, tem que abrir.